Você vai conhecer agora um produtor gaúcho que faz anotações referentes ao clima desde 1986, quando ganhou um pluviômetro. E não só isso, ele começou também a anotar o preço dos grãos e a comparação de quanto precisava para comprar um maquinário. Olha só. Em novembro, ano passado, ali deu, acho, uns 8 dias fio de chuva, né? Eu plantar soja, ano passado, em dezembro, por muita chuva, né? E esse ano foi 37 milímetros de chuva. Então, liquidou com os milho, né, esse ano. Em uma região marcada pela agricultura e pela dependência do clima, seu Wilson, agricultor de Colorado, no Rio Grande do Sul, encontrou uma maneira singular de entender e conviver com os caprichos do tempo. Há quase 40 anos, ele registra cada milímetro de chuva que cai na propriedade. A gente via assim, vinha as previsões de tempo e tudo, né? E daí veio, como eles deram aquele pluviômetro, né? Daí eu comecei a anotar, né? Daí foi, me chamou a atenção e cada vez estou dando mais gosto para a coisa, né? Então, e hoje, como eu dizia, estou famoso como homem do tempo aqui na região. A gente chega a tal lugar ali em volta, esse aí é o homem do tempo, né? Seu Wilson tem 65 anos e carrega nas anotações e na memória uma história que começou ainda na juventude. Filho de agricultores, veio para esta propriedade há quase 50 anos trabalhar como arrendeiro. Em uma das visitas à cooperativa em 1986, ganhou um pluviômetro e uma folha de anotação e desde então virou rotina anotar as informações. E daí cada vez que chovia, de manhã cedo, aí para 7 horas eu fazia anotações. Isso foi em 86. Daí depois em 90, por aí, daí eu comecei a anotar também da aceleração e geada, né? O 98 deu apenas 4 geadas. E o ano que mais geou, o 2007, deu 26 geadas no ano. As agendas do seu Wilson não são apenas um registro pessoal. Para ele e outros agricultores, essas informações ajudam a entender os ciclos climáticos e a tomar decisões importantes sobre o plantio e a colheita. Até que nem esse ano teve uma chuva preta ali, eu acho que foi dia 12 de setembro, por aí, que choveu uma chuva preta, né? Se dá granizo, também eu anoto, assim, de outras partes aí, eu anoto também na parte de lavoura, tudo, né? Desde 86 eu anoto tudo, ó, as cultivares que é plantado, o dia que foi plantar, né? No dia 3 de novembro de 94 teve um eclipse solar. Daí tinha a previsão que tem eclipse solar, nós estávamos plantando soja logo aqui de cima, né? E chegou ali para as 10 horas, começou a escurecer e tapou o sol, quase tivemos que acender a luz do maquinário para continuar o trabalho, né? E outro dia de manhã, até deixei o maquinário na lavoura e na madrugada começou a trovejar e veio chover 82 milímetros no outro dia. Uma curiosidade interessante é que o seu Wilson e o patrão, hoje já falecido, compartilham uma coincidência inusitada. Ambos se casaram no dia 20 de setembro, com um intervalo de 11 anos. E em ambas as ocasiões, a chuva também marcou presença. Tem um pedaço de terra, tem 11 hectares de terra, que é meu, né, que eu trabalho, e trabalho numa granja aqui no lado, né, eu estava trabalhando 9 meses aqui, daí dia 20 de setembro, ele casou com a Rosália, né? E daí, depois de 11 anos que eu estava trabalhando solteiro aqui, eu casei dia 20 de setembro também, né? É uma coincidência, né? E a chuva, como é que estava o clima no dia do seu casamento do seu ex-patrão? Do ex-patrão eu lembro bem. Eu não morava aqui, né? Eu morava no interior aqui na minha ex-comunidade, né? Córrego Branco, que fica para baixo aqui. Daí eu vim aqui para ficar com a mãe dele, era a senhora já mais de idade, né? Eu tive que atravessar o rio, na ponte não deu passo. Daí tinha um outro lugar mais para baixo que eu conseguia atravessar de tanta chuva que deu. Só que não sei a quantidade que foi, né? Mas foi chuva para mais de metro, como se diz, né? E no dia que eu casei também choveu, mas daí foi uma chuvinha mais calma, assim, boa para o casamento, né? Na época atrás, o setembro era mais chuvoso. Hoje o mês mais chuvoso do ano é outubro. De um tempo para cá, para outubro, está chovendo mais do que o mês dos outros meses, né? Ao fim de cada ano, o seu Wilson pega as anotações e faz uma compilação do que aconteceu do ano. Por exemplo, média de chuvas, quantas geadas e assim por diante.
E também a partir do ano de 1997, ele passou a fazer as anotações diárias aqui da propriedade. Por exemplo, uma aquisição de terra, de um maquinário, até o valor do dólar e que estavam as cotações. E cada agenda é um ano e todas elas ele mantém guardadas. O primeiro semestre mais chuvoso foi esse semestre aqui de 2024, né? Com 2.222 milímetros. E o segundo semestre menos chuvoso, 92 eu acho que deu 600 e poucos milímetros, e esse ano aqui deu 800 e poucos milímetros. O ano que menos choveu, né, todo esse período aqui, 91, 1.390 milímetros, né? E o mais chuvoso foi 2002. Ali em 2005 também correu bastante seco. No mês de fevereiro nós tivemos apenas 3 milímetros de chuva. Ficou 40 e poucos dias com 3 milímetros de chuva, 4. Daí as temperaturas mais frias eram no ano de 16, o ano de 2013, a temperatura estava a 3 graus negativa, né? O conhecimento acumulado pelo agricultor atravessa gerações e inspira outros agricultores a observarem o clima de forma mais atenta. E antigamente a gente não via essas previsões, então não dá para dizer se está acertando mais ou menos, porque falar de uma previsão 40 anos atrás, quem escutava? Tem gente que fala que o primeiro dia do ano representa o janeiro e assim por diante, né? E daí isso também é fria, pode ser que um ano dá certo, mas outro não dá. Teve outras pessoas que falavam que janeiro não chove de noite, também é fria. As anotações também despertam a curiosidade de especialistas. Tem um contrato aqui em 2010, que eu fiz um contrato com a Embrapa de 10 anos e eu forneci os dados para a Embrapa, né? E daí eles levaram esses cadernos para ver como é que eram as produções antigamente, as cultivares também, de certo, olharem tudo, né? Porque antigamente lá em 86 por aí dava o quê? Soja, tu falava que produzia 40, 50, eram capazes de ser chamado de mentiroso, né? Porque essa produção não... E ninguém esperava que hoje não ia ter soja produzindo 100 sacos por hectare, né? Porque tem soja, quando eu comecei a anotar ali, por exemplo ali, ele estava 6, 7 dólares o saco de soja. Hoje, fazendo a conta ali, dá 20 e poucos dólares um saco, né? Então, dizer preço pior, isso varia muito, né? Porque pegando ano por ano tem muita diferença, né? Então, assim, tem época, dizer, tá ruim o preço, aí tem que ver, comparar outras coisas, né? Porque às vezes tu pensa que tá ruim, que nem eu anoto também, desde compra de maquinário, equivalência a produto, né? Que nem tinha uma época aí para comprar um trator, nós precisava 3 mil e poucos sacos de soja, né? Daí já logo depois soja o preço era ruim, mas tu precisava 2,5, né? Então não dá para ter muita base sobre isso, né? Com papel, caneta e muita dedicação, seu Wilson preserva a história e mostra como a sabedoria popular pode ser fundamental para compreender o passado e planejar o futuro. Até tem muita gente que diz que de 101, de 1000 nenhum que faz isso, né? E dá para dizer diferente, talvez de 101, de 10.000 nenhum, né? Porque eu conversando com o pessoal, todo mundo se admira do trabalho que eu faço, né? E eu gosto de fazer, né? Então, continuo fazendo até que dá.